16º volume da obra. O comentário do desequilíbrio do animal racional. Hoje estamos na fase consciente, na fase racional, tão diferentes do que fomos. Parece que não passamos por semelhante fase, a fase de animal racional, a fase inconsciente, a fase dos tormentos, a fase dos aborrecimentos, a fase da raiva, do ódio, do rancor, a fase das esferas humanas, com aparência de bons. Hoje, na fase racional, é que estamos vendo que era uma fase de feras bravias, a fase de animal racional. Feras por causa do gênio. Todos tinham gênio, uns mais, outros menos, e outros demais. Gênio mau, gênio bom, gênio feroz. É assim a fase genial, a fase dos gênios, a fase de animal racional. Onde está o gênio, estão os desentendimentos, as confusões, as descompreensões, o orgulho, a falsidade, a ferocidade. Onde está o gênio, está tudo de ruim e de mal. E por isso há o gênio mau e o gênio aparentemente bom. Onde existe o gênio, existem as guerras, as lutas, as brigas, as confusões, os queixumes, as paixões, os desentendimentos, as ambições. Onde existe o gênio, existe a desregulagem, existem os ideais, os gostos, as vontades, enfim, as multiplicações das ruínas, as multiplicações dos males, as multiplicações das desorientações, as multiplicações das agonias. Onde existe o gênio, existe o desequilíbrio. Onde está o gênio, está o ódio, está a raiva, está o rancor, está a fúria. As feras, rangendo os dentes umas para as outras. Vejam a calamitosa vida do animal racional. O animal, por ser animal, é imperfeito, cheio de defeitos. Como animal, não há puros, limpos, nem perfeitos. E por assim serem, uma vida de sofredores, uma vida de sofrimentos, por estarem na categoria de animal e sem saberem por quê. E assim, vejam que pandemônio foi sempre a vida do animal racional. Desconfiados, maldosos, enfim, cheios de defeitos. Hoje, sabendo a causa de tudo isso, porque não há efeito sem causa. As causas são diversas, e assim, vejam como todos estavam perdidos, sem saber aonde iam parar, com a multiplicação de todos esses males. Não sabiam aonde iam parar. Sabiam e viam que iam de pior para pior, mas não sabiam como iam se acabar dessa maneira, porque o mal, por si mesmo, se destrói, sendo tudo de origem do mal. A matéria é um mal, e por ser um mal, é que tudo se destrói. O mal, por si mesmo, vai se destruindo, como tudo se acaba. Não sabiam onde iam parar com a multiplicação dos males, com a multiplicação da destruição, vivendo horrivelmente dessa maneira, de sonhos e ilusões, procurando sempre em acertar, e sempre por acertar, procurando o bem e sempre por encontrar, procurando a felicidade e sempre por encontrar, por o sofrimento se multiplicar. Aonde iam parar dessa maneira? Iam, sim, com o progresso da poluição,
com o progresso da degeneração, iam para a extinção de todos os seres, e daí para outra geração muito pior. Hoje, todos cientes do porquê de tudo isso, e chegando o certo dos certos, que é a fase racional, a fase em que todos serão orientados racionalmente, vivendo conscientemente, felizes e contentes, por tudo dar certo na vida de todos, por serem orientados racionalmente, por estarem ligados ao mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. Agora, todos dentro da fase racional, lendo e relendo para se desenvolverem racionalmente, para nascer em si mesmo e em todos a vidência racional. Então, com a vidência racional, todos estarão imunizados, imunes às influências do elétrico e magnético, quer dizer, todos desligados da parte animal do corpo e ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, todos sendo orientados pelo mundo racional, o mundo do aparelho racional. Então aí, todos vivendo felizes e contentes, por se retirar do corpo a parte animal, ser desligada do corpo a parte animal, o fluido elétrico e magnético, e ligados ao seu verdadeiro mundo de origem. Então aí, todos equilibrados racionalmente, todos vivendo racionalmente, orientados racionalmente, vivendo e sabendo por que vivem, todos vivendo conscientemente, iluminados pela luz racional, e vendo a luz noite e dia, dia e noite, por estarem possuídos da sua verdadeira vidência, do seu verdadeiro natural, da origem de racional. Todos vivendo alegres, felizes e contentes para o resto da vida, por tudo dar certo na vida de todos. E então vão ficar esquecidos da fase que passou, da fase de animal racional, da fase inconsciente. Vão ficar completamente esquecidos, como já ficaram esquecidos da fase de selvagem, como já ficaram esquecidos da fase de monstros e de outras mais que já se passaram dentro dessas fases todas. E assim, vão ficar esquecidos da fase de animal racional, porque tudo são passagens, tudo é passagem natural, é evolução da natureza, evolução das mudanças naturais do próprio mundo, para que chegassem no seu lugar verdadeiro de racionais puros, limpos e perfeitos. Tudo que passou, passou, esqueceram. Vejam o ponto culminante que chegaram na vida, sem esperar, sendo uma verdadeira surpresa para todos, atingir o seu verdadeiro mundo de origem. Todos surpreendidos, impressionados, emocionados e satisfeitíssimos de chegarem a esse ponto, o ponto mais elevado da vida do aparelho racional. Não é para menos. Não é para menos porque ninguém esperava semelhante surpresa. E de forma que a admiração é uma coisa impressionante de ficarem parados, meditando e dizendo: é verdade, o mundo e todos chegaram no seu fim, porque tudo que tem princípio tem fim. O mundo teve o seu princípio, nós tivemos o nosso princípio e tínhamos que chegar ao fim. Está aí o fim. Mas que fim belo, que fim lindíssimo, um fim racional, um fim de pureza, um fim que ninguém nunca pôde calcular. Ninguém nunca pôde imaginar que o fim do mundo fosse assim tão lindo, que o fim de todos
fosse assim tão lindo, tão brilhante, que não há com que comparar. Ninguém imaginava que o fim do mundo fosse a mudança de todos para o seu verdadeiro mundo de origem, uma mudança sem abalo de espécie alguma, tão natural, tão sublime, uma coisa encantadora, dizendo um para o outro: é verdade, nós agora, aqui na Terra, e ligados à eternidade, ligados ao nosso verdadeiro mundo de origem. Quem diria que chegaríamos a este ponto? Quem podia imaginar uma grandiosidade desta? Ninguém. Vejam a maravilha das maravilhas, o ponto culminante da vida de todos e do universo. Então, aí, a palavra universo em desencanto, desencantando o inconsciente para a fase consciente, desencantando o animal racional para aparelho racional, desligando a parte animal do corpo e ligando a parte verdadeira, natural, de racional ao corpo, da luz do animal racional para a luz verdadeira racional. Então, desencanto, encantados como animal racional e desencantados como racional. Vejam que lindo paraíso racional será a vida terrena daqui para a frente, depois que todos estiverem imunizados pelo seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Imunizados quer dizer ligados ao seu verdadeiro mundo de origem e desligados da parte animal, do elétrico e magnético. E assim, vejam que esplendor racional, todos vivendo equilibrados racionalmente, felizes e contentes, dentro da fase consciente, a fase racional, sendo todos orientados racionalmente, dia e noite, noite e dia, pelo seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Que lindo! A coisa mais linda do universo, de forma que não é para menos o espanto de todos, o espetáculo por conhecer a maior maravilha de todos os tempos, o conhecimento racional. Todos deslumbrados, todos emocionados, todos rindo de alegria e satisfação, noite e dia, por saberem que não vão mais nascer aí nessa terra para sofrer, por conhecerem e verem o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por todos obterem a vidência racional. Muito choro de alegria, de emoção, de satisfação, porque tudo isso é uma grande surpresa para todos, um espetáculo dos mais brilhantes, dos mais maravilhosos universalmente, por não serem mais joguetes da velha serpente, das influências da velha serpente. Como animal racional, eram joguetes das influências da velha serpente. Vejam o grandioso espetáculo de toda a humanidade, todos ligados à eternidade, todos ligados aos eternos do mundo racional, que são os habitantes, irmãos de todos. Todos ligados aos seus irmãos, ao mundo racional, com a vidência racional, vendo tudo quanto é de racional. Que espetáculo brilhantíssimo, esplendoroso, um esplendor dos esplendores, a maravilha das maravilhas, todos iluminados pela verdadeira luz divina, que é a luz racional. Então, não encontrarão palavras para poderem agradecer tamanha magnitude racional. Agora que estão principiando a conhecer, têm que ler e reler para se desenvolverem racionalmente, para nascer em todos a vidência racional. Nuns nascerá mais cedo, noutros mais tarde um pouquinho,
por se descuidarem da leitura para o desenvolvimento racional. Está aí, em mãos de todos, a maior maravilha universal, o conhecimento racional do mundo racional, trazido para todo animal racional. O espetáculo do mundo será muito grande, um espetáculo grandiosíssimo, todos se movimentando para conhecer o seu verdadeiro mundo de origem. E assim, como tudo que tem princípio tem fim, hoje, todos conhecendo o princípio de tudo e o fim de tudo. E aí, a vida da matéria perdendo todo o valor, por não estarem mais ligados ao fluido elétrico e magnético, porque o fluido elétrico e magnético é o fluido animal, é o fluido que faz ou que fazia com que o animal racional procedesse como um animal irracional. O fluido animal é que fazia com que o animal racional fosse materialista. Uma vez desligada a parte animal do corpo, o animal racional deixa de ser materialista e, uma vez dentro da fase racional, ligado ao mundo racional, vai viver para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional, por estar sendo orientado por ele, ligado a ele, vivendo sob sua orientação. Então aí, a matéria perde o valor, perdendo o valor de uma vez por todas, por ser um aparelho racional, vivendo na vida da matéria, mas pensando completamente diferente, pensando racionalmente, por a orientação ser racional. O progresso racional é diferente do progresso do animal racional. O progresso consciente, que é o progresso racional, é diferente do progresso do animal racional. O progresso inconsciente é completamente diferente. O progresso do animal racional, o progresso inconsciente, é o progresso do mal, e o progresso consciente da fase racional é o progresso do bem, a multiplicação do bem. Então, são muito diferentes a fase inconsciente e a fase consciente. A fase inconsciente é a fase da multiplicação dos males, das ruínas, e a fase consciente é a fase da multiplicação do bem puro, a fase racional. Vejam que linda mudança, mas muito naturalmente, sem ninguém sentir. Só vão percebendo porque tudo é natural. E assim, vejam os brilhantes dias racionais, as brilhantes horas racionais, os brilhantes passos racionais, o progresso racional. Não há males no progresso racional. Vejam como tão naturalmente chegaram no fim do mundo, como tão naturalmente ficaram ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então, o progresso racional é um progresso lindíssimo, por todos possuírem a vidência racional, todos vendo o mundo racional, e todos somente volvidos com a atenção para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, vivendo todos alegres, felizes e contentes, por tudo dar certo, e embora materializados, não há sofrimento, por estarem desligados da parte animal do corpo. Por estar desligada do corpo, a parte animal, a vida é outra, completamente diferente do animal racional. É a fase consciente, por adquirirem a sua verdadeira luz, do seu verdadeiro natural de racional. A luz é outra, a vidência é outra. Todos vendo o seu verdadeiro mundo de origem, vendo seus irmãos do mundo racional, os racionais puros, limpos e perfeitos, por adquirirem a vidência racional, a vidência do seu verdadeiro natural,
de sua verdadeira origem de racional. Mas, para isso, tem que ler e reler, para desenvolverem a vidência racional. Então, todos vivendo racionalmente, dentro do seu verdadeiro mundo de origem, embora aí na Terra materializados, porque estão possuídos da vidência do seu verdadeiro natural, a vidência racional, vendo tudo quanto é de racional. A vida consciente é uma e a vida inconsciente é outra. Vão esquecer com o tempo a vida inconsciente, que é a vida do animal racional. Vejam que grandiosidade racional! Não é para menos o deslumbramento de todos, por conhecerem o seu verdadeiro natural, por conhecerem a sua verdadeira origem, por conhecerem e verem o seu verdadeiro mundo de origem. O deslumbramento de todos é uma coisa impressionante. Todos impressionados com tamanha magnitude racional e dizendo uns para os outros: é verdade, semelhante coisa nunca passou na imaginação de ninguém. Quem diria que o mundo ia ter conhecimento de uma grandiosidade destas, a maior grandiosidade universal? E assim, todos maravilhados, satisfeitíssimos, por acabar a agonia de todos, todos maravilhados por encontrarem o princípio do mundo e o fim do mesmo, todos maravilhados por terem conhecimento da descoberta do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. O espetáculo de satisfação universal é muito grande, todos em festa, todos festejando o maior acontecimento do mundo, todos alegres e todos felizes, por estarem ligados ao mundo racional, ao mundo de sua verdadeira origem, de aparelho racional. A maior satisfação de todos, todos emocionados e dizendo: é verdade, até que enfim tivemos a definição do mundo e a nossa definição, e de todos os seres existentes no universo. O mundo vai paralisar para festejar o maior acontecimento universal. Festas e mais festas por todos os cantos, por todos os lados, em louvor ao maior acontecimento universal de todos os tempos, o maior e mais grandioso acontecimento. Tudo vai parar para festejar, porque a emoção tomará conta de todos, a satisfação da verdadeira fraternidade, paz e amor racional. Todos emocionados de alegria, mas alegria do fundo do sentimento, de gratidão ao maior acontecimento de todos os tempos, a descoberta do verdadeiro mundo de todos e a mudança de todos para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional dos puros, limpos e perfeitos, com seu progresso de pureza. A choradeira de alegria e de emoção é grande com o espetáculo universal. É impressionante o delírio de satisfação da humanidade. Tudo isso, todos esses movimentos, estão por poucos momentos. É só dar tempo ao tempo para todos conhecerem o que aí está. E assim, até que enfim, tudo e todos chegaram no seu lugar, o mundo racional, o lugar de todos e o lugar de tudo. O mundo racional, o lugar do racional, que está fora do mundo racional, é no mundo racional. Vejam que espetáculo nunca visto, que espetáculo exuberante, que apoteose racional. A maior riqueza universal é a de todos estarem de mudança
para o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. E assim, todos esquecendo tão naturalmente a fase de animal racional, por estarem todos dentro da fase racional, todos vivendo racionalmente, recebendo todas as orientações precisas do mundo racional, do mundo da sua verdadeira origem de aparelho racional, e tudo tão naturalmente, sem abalo de espécie algum, tudo naturalmente, cessando os males e o sofrimento da vida de todos. Todos dentro da fase racional, amparados pela fase racional, guiados pela fase racional, orientados pela fase racional, e todos vivendo e se entendendo racionalmente. Não é para menos o delírio. A satisfação e a gratidão de todos não é para menos. O delírio e a euforia universal. E assim, o prolongamento dos anos de vida de todos, o prolongamento da existência de todos, por serem tratados racionalmente. Enfim, não há quem tenha palavras para agradecer. E no mundo racional, todos alegres e contentes, por verem que todos que estão aí embaixo estão de regresso para o seu verdadeiro lugar, para o seu verdadeiro mundo de origem. Então, a alegria é geral, confraternizando-se o mundo racional com o aparelho racional. Vejam que tudo que tem princípio tem fim. Tudo que está fora do seu lugar tinha que chegar no seu lugar verdadeiro. Não são daí da vida da matéria. Se fossem daí, seriam eternos. Mas, por não serem daí, é que são mortais. Por não serem daí, é que sofriam muito, como uma pessoa que está fora do seu lugar, como uma planta que está fora do seu lugar. E assim, vejam que tudo tem o seu dia e chegou o dia da mudança de todos para o seu verdadeiro lugar. Hoje, todos dentro da fase racional, vivendo alegres, felizes e contentes, por encontrarem o seu verdadeiro mundo de origem, por estarem ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, por receberem todas as orientações precisas do seu mundo de origem, o mundo racional. Todos vivendo racionalmente dentro da fase consciente, a fase racional, a fase verdadeira do equilíbrio de todos. Todos alcançando a vidência racional, a vidência do seu verdadeiro natural de racional, da sua verdadeira origem de racional. Todos alcançando a vidência racional e vendo tudo quanto é de racional e se desenvolvendo racionalmente, multiplicadamente. Todos serenos, felizes e contentes para sempre. Os que ainda não possuem a vidência racional, tratem de ler e reler para se desenvolverem racionalmente. Ainda não estão desenvolvidos racionalmente. Por isso, é preciso ler e reler sempre para se desenvolverem racionalmente. E daí, nascendo em si mesmos, a vidência racional. Daí, o ideal de todos completo, porque o ideal de todos era viver certo, era conhecer o certo, o verdadeiro certo. Hoje, todos felicíssimos, por encontrarem o que há muito todos procuravam, o verdadeiro certo, o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Agora, tudo mudando, de pouco a pouco,
sem ninguém sentir, por ser tudo muito natural. Quem viu você no princípio, como era tão confuso, e quem vê você agora? Que grande diferença fez, que grande modificação você fez, e daí para frente modificará ainda mais. E assim é tudo nessa natureza. Assim é tudo no mundo das transformações, das multiplicações. Hoje é uma coisa, amanhã é outra. Vejam que a imunização é a coisa mais linda do universo. É o verdadeiro natural que não conheciam. Conheciam o natural aparente, mas não o verdadeiro natural que estão conhecendo agora. Hoje não são mais parasitas como eram. Parasitas eram quando estavam na categoria de animal racional e não sabiam o porquê que eram parasitas. Hoje, desencantados, não são mais parasitas. Parasitas eram quando estavam encantados, porque o parasita é um vegetal que não sabe por que vive. Por isso, estavam aí agarrados à matéria. Então, na fase de animal racional, eram parasitas. Agora, na fase racional, já não são mais parasitas, porque já se despregaram do encanto, se apegaram ao conhecimento racional do desencanto. Hoje, são aparelhos racionais, e antes eram animais racionais. E o animal é apegado à matéria, que é o tudo do animal. Então, o que é apegado à matéria é um parasita, que suga tudo quanto é de material. Parasitas da terra. Hoje, já não são mais parasitas, e sim aparelhos racionais. Como aparelhos racionais, conhecem o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E como parasitas, nada conheciam, por estarem na categoria de animal racional. Então, como animal, eram verdadeiros parasitas da natureza, parasitas terrestres, por terem apego a tudo quanto é de material, sugando tudo quanto é de material, destruindo tudo como um parasita que destrói uma árvore de tanto sugar para viver. E assim, vejam que classificação tão idêntica à do parasita com a do animal racional. Como tal, o homem foi classificado como o parasita mais monstruoso que vive sobre a terra, pelos crimes hediondos que pratica contra as leis naturais. E por isso não é para menos o sofrimento de todos, e daí as multiplicações das ruínas. A natureza se revoltando contra os seus próprios habitantes, e todos sempre em multiplicações de ruínas, multiplicando-se assim o sofrimento, a poluição da atmosfera, a poluição das águas, daí a poluição dos seres, e todos sofrendo as consequências de toda essa brutalidade, por julgarem ser aquilo que nunca puderam ser, donos de uma coisa que não fizeram e não viram quem a fez. Quando nasceram, aí já encontraram tudo feito, e todos esses feitos têm o seu dono. Mas, na classificação de animal racional, o animal, por ser animal, é inconsciente, e a inconsciência fez com que todos assim procedessem e vivessem, sofrendo as consequências da inconsciência. Quem vive de experiências, experimentando para acertar ou não, e sempre em experiências, é inconsciente. O inconsciente
não conhece o certo, e por não conhecer o certo, vive sempre em experiências. Quem vive de experiências, por não conhecer o certo, vive sempre desconfiado. E quem vive desconfiado, vive na incerteza de tudo. Quem vive na incerteza de tudo e vive de esperança, é um inconsciente. E assim, por viverem todos nesse desequilíbrio infernal, é que vinham sofrendo as consequências de todo esse desequilíbrio infernal. E daí a multiplicação do desequilíbrio, a multiplicação do sofrimento, e a vida se tornando um inferno, procurando sempre acertar, e sempre por acertar, procurando sempre a paz, e sempre por ter paz, procurando o sossego, e sempre desassossegados, procurando o equilíbrio, e sempre desequilibrados. Por tudo isso, por esses movimentos inconscientes, é que chegaram ao auge dos tormentos abrasadores. Hoje querem sossego, não têm. Querem paz, não têm. E assim, formou-se um labirinto de uma forma tal que ficaram desentendidos. Na mesma hora que estão se entendendo, daí a pouco desentendidos, e muitas vezes não entendendo nem a si mesmo, não compreendendo nem a si mesmo, descompreendidos de si mesmo, desentendidos de si mesmo, sem confiança em si mesmo. E daí a dúvida de tudo, a desconfiança de tudo, o medo de tudo, assombrados com tudo, assustados com tudo, alarmados com tudo, tornando-se a vida um verdadeiro inferno. Lutando, lutando, lutando sempre para a conquista dos ideais, para ver se conseguem a paz de si mesmo. E quanto mais procuram a paz de si mesmo, mais todos sem ela. Tudo devido estarem na categoria de animal racional. O animal, ligado ao fluido animal, que é o fluido elétrico e magnético, tinha que assim ser, por estar fora do seu verdadeiro natural. Então, todos tinham que ir de pior para pior sempre. Daí as multiplicações das ruínas, por viverem atrofiados por todo esse conjunto deformado de multiplicações, de degenerações, por ser deformado. Tudo que é deformado vai degenerando sempre, por ser deformado. Vai piorando sempre por ser deformado. Não há regulagem. Por serem deformados, são inconscientes. Por serem deformados, são sofredores. Por serem deformados, são mortais. O deformado é uma coisa que está fora do seu verdadeiro natural. E assim, imperando a destruição de si mesmo. Tudo por si só se destrói. Tudo por si só se acaba, por ser deformado. Deformados num estado irregular, pois eram racionais puros, limpos e perfeitos, que se deformaram em animais cheios de defeitos. E por se deformarem nestas condições, é que estão sofrendo as consequências da deformação que vem se degenerando, se enfraquecendo e se multiplicando. Agora, todos conhecendo a causa dessa vida parasitária, dessa vida que pararam aí em cima dessa terra, sem saberem por quê nem para quê, vivendo como párias. Pária é aquele que não sabe de onde veio nem para onde vai, e ficou parado em um lugar como num beco sem saída. Assim ficaram aí, em cima dessa terra, como em um beco sem saída. Nunca saíram disso, por não saberem o porquê disso,
e o porquê desse mundo, o porquê dessa terra e o porquê da sua vida. E então pararam nisso, nesse beco sem saída, que é esse mundo, que ninguém nunca soube o seu princípio nem o seu fim. E por isso não sabiam de onde vieram, nem para onde vão. Tinham mesmo que penar muito, sofrer muito e viver nessa agonia terrível, agonizando a vida inteira e perguntando a si mesmo: quem eu sou? Sem saber o porquê que assim é. Então, perguntando a si mesmo: por que que eu assim sou? Não tinha resposta, não sabia por que assim era. E então ficaram numa agonia desesperadora. Ainda mais perguntavam: e por que todos assim são? Não sabiam, ninguém sabia responder. O porquê que o mundo assim é? Não sabiam e ninguém sabia responder. E assim, vivendo nesse caos de angústias, todos angustiados, por nada de certo de si saberem, por nada de certo do mundo saberem, e por isso, vivendo na incerteza de tudo, de experiência em experiências sempre, experimentando para acertar ou não, pesquisando de todas as formas, de todos os jeitos, para acertar ou não, vivendo nesse horrível pandemônio de quem vive nas trevas, de quem vive enterrado na escuridão. Assim, tinham que viver nesse desespero, num nervoso desesperador, por não encontrar o que sempre procuraram, o verdadeiro certo. E assim, vivendo hipocritamente de esperanças, de experiências, de ilusões, iludidos com tudo, sofrendo as consequências das ilusões, sofrendo as consequências dos gostos, os gostos que sempre foram variantes, os gostos dos inconscientes, e por isso gostam hoje com consciência, amanhã não gostam mais. Têm consciência de que isso serve, e amanhã não serve mais. Gostam muito hoje, amanhã estão enjoados, não suportam mais, não gostam mais, variando como loucos que não sabem o que querem, que não sabem o que dizem, verdadeiros inconscientes. Hoje querem, amanhã não querem. Hoje está bom, amanhã não está. Hoje é certo, amanhã não é. E assim, a terra se tornou um verdadeiro hospício, cheio de loucos, loucuras de todos os tamanhos. E por assim serem, as brigas, as questões, as guerras, enfim, os desatinos. Tudo isso coisas de loucos. Então, vivendo todos, agonizando, agoniados, à procura de acertar, e sempre por acertar. Hoje, conhecendo a causa, sabendo a causa do porquê dessas ruínas todas, do porquê assim estão, de onde vieram, para onde vão, do porquê dessa situação, o porquê de viverem assim como vivem, como viveram e como viviam, porque não há efeito sem causa. Se tudo isso existe, é porque existe a causa. Está aí a causa, por se deformarem nessas condições. Agora, estão conhecendo a fase que mantinha tudo isso, que é a fase de animal racional, a fase inconsciente. Hoje, conhecendo a fase consciente, a fase do equilíbrio, a fase racional. Então, hoje sim, conhecem o positivo, que é a fase consciente, e o negativo, que é a fase inconsciente. Então, hoje, conhecem o porquê eram inconscientes
e o porquê são conscientes. Hoje, conhecedores da fase de animal racional que já se acabou e por que acabou, ficaram então os seus feitos, que são os seres de toda espécie que aí estão. Ficaram os feitos em liquidação, por a fase já ter sido liquidada. Então, ficaram seus feitos em liquidação, e daí então enegreceu tudo, ficou tudo preto. A vida ficou de uma forma que ninguém suportava mais, por estarem em liquidação. Agora, conhecendo a fase de recuperação, a fase racional, a fase consciente, a fase em que todos se desligarão da deformação e ficarão ligados aos puros, limpos e perfeitos habitantes do mundo racional. Então, se desligando da deformação e ligando-se ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, ligando-se aos puros, limpos e perfeitos, seus verdadeiros irmãos do mundo racional. Então, desligando da parte negativa, que é a deformação, e ligando-se à parte positiva, que é a parte consciente, que é a fase racional. E daí, todos ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, e recebendo todas as orientações precisas para o seu verdadeiro equilíbrio dentro da fase racional. Então, hoje, conhecem a parte negativa, que é a parte do encanto, e a parte positiva, que é a parte racional. E assim, hoje, conhecedores da justa causa, do porquê da razão do seu ser assim, deformado, nessa deformação racional, sem saber porquê, nessa degenerescência, porque tudo que se multiplica enfraquece, diminui e desaparece, porque vai se degenerando. Ontem, por exemplo, passaram pela fase que pareciam eternos, quando não morriam, quando secavam. Depois, passaram pela fase em que a duração era milenar. Depois, passaram pela fase que eram gigantes e a duração era de séculos. Então, passaram pela fase que pareciam eternos. Passaram pela fase em que a duração era milenar. Passaram pela fase em que duravam séculos. E agora estão na fase que duram uns insignificantes anos de vida. Tudo isso devido ao progresso da degeneração. Tudo isso devido à multiplicação dos seres. Tudo que se multiplica diminui, enfraquece e, com o tempo, desaparece. E assim, vejam o progresso da degeneração, que para minguados todos vão, todos iam, até desaparecer de uma vez. E agora, todos cientes do porquê assim ficaram, que assim estavam, dentro dessa deformação, deformados, sem saber porquê, cheios de defeitos, sem saber porquê, imperfeitos, sem saber porquê, angustiados dessa maneira, sem saber porquê. Nunca souberam resolver e saber o porquê do seu ser assim ser. Nunca souberam o porquê eram mortais e viviam aí, nessa agonia, dia e noite, agonizando horrivelmente, sofrendo como um penitente sem solução. Agora, todas as soluções no conhecimento de todos. Agora,
a causa de tudo isso, a causa de assim serem e a causa do mundo assim ser no conhecimento de todos. Hoje, todos conhecendo o porquê desse conteúdo abrasador e dizendo: é verdade, até que hoje eu sei quem sou, porque sou, de que sou, de onde vim e para onde vou. Até que, enfim, está solucionado a minha situação e a situação do mundo que habito, sem saber por que habitava. Porque todos que nascem neste mundo já encontram o mundo feito. Então, vivíamos fazendo o mistério de tudo. Tudo era misterioso, porque não sabíamos o porquê deste mundo assim ser. E hoje, toda a solução do mundo e sua criação, toda a solução desta deformação racional. Agora, o ponto de vista de todos é um só, é o mundo racional, que aqui está descoberto, o nosso verdadeiro mundo de origem. Agora, toda a atenção é pouca para o nosso verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. O mundo verdadeiro do aparelho racional. Agora sim, agora estamos convictos da solução universal. Estamos na fase racional. Sabemos o porquê dela. Estávamos na fase de animal racional. Sabemos o porquê dela. Estamos vivendo neste mundo. Agora sabemos o porquê dele. A justa causa da origem deste encanto e o porquê estávamos encantados, sem solução, por aqui nascermos sem saber porquê, porque quando aqui nascemos, já encontramos o mundo feito, e ninguém nunca veio nos esclarecer o porquê de nós assim sermos, e o porquê do mundo assim ser. Hoje, toda a revelação sobre o mundo, sobre o nosso ser e sobre todos os seres. Hoje, estamos convictos de que estamos certos, por encontrarmos o verdadeiro certo, a fase racional, a fase verdadeira do aparelho racional. Dentro desta fase, nós somos aparelhos racionais, dentro da fase racional. E dentro da fase de animal racional, nós não passávamos de animal racional, de inconscientes, de espiritualizados, por vivermos de experiências, a fase negativa de verdades aparentes, a fase das ilusões, a fase dos sonhos, a fase inconsciente, a fase das fantasias, a fase das artes destruidoras, a fase que todos iam a regresso, pelo progresso ser de destruição, pelo progresso ser de degeneração, pelo progresso ser de multiplicações dos seres, e tudo que se multiplica diminui, enfraquece, e com o tempo desaparece. E assim, deste modo, desta maneira, vinha o desaparecimento de todos. E hoje, cientes da situação que estávamos na fase de animal racional, o progresso que ia a regresso em todos os pontos de vista, principiando pela nossa própria natureza, como sobretudo de um modo geral. Hoje, cientes de que a extinção desta geração de animal racional pelo progresso da degeneração, nós íamos para uma outra deformação muito pior, que seria a fase de quadrúpedes, mas não chegando a este ponto, por chegar ao mundo a fase racional, a fase consciente, a fase em que todos ficarão ligados ao mundo racional e recebendo todas as orientações precisas para o seu verdadeiro equilíbrio dentro da fase racional. Hoje, estamos todos de mudança para o nosso verdadeiro mundo,
o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. Hoje sim, encontramos o certo dos certos, dentro da fase consciente, dentro da fase racional, a fase positiva. Mas, como estávamos na fase de animal racional, íamos ter um fim dos mais tristes que pode existir, porque vinha a extinção desta geração por meio do progresso da degeneração, e íamos entrar em outra deformação muito pior, que era a de quadrúpedes. Todos iam ser quadrúpedes. Então aí pioravam mais o estado de todos, lamentavelmente. E depois de quadrúpedes, iam para outra deformação, que seria de pedras. E assim, hoje, com grande reconhecimento de tudo isto, louvamos a fase que entrou, a fase que chegou, a fase racional, a fase que nos liga ao nosso verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, para verem como o progresso que vai a regresso em todos os pontos de vista, pela poluição dos seres, como iam ficar, como iam acabar. E assim, agora, não há mais tempo a perder. É ler e reler para se desenvolver racionalmente, por meio do conhecimento racional, para nascer em si mesmo e em todos a vidência racional. Com a vidência racional, vão ver tudo quanto é de racional. Vão ver o mundo de sua verdadeira origem, o mundo racional, os seus habitantes, os racionais puros, limpos e perfeitos, que são seus irmãos. Vão entrar em contato com eles, fazendo conferências com eles, dialogar com eles, conversar com eles, serem orientados por eles. E daí, tudo dando certo na vida de todos, por a vida ser racional, dentro da fase racional. E então, o progresso sendo o progresso racional, o progresso da verdadeira razão de ser, ser o que são, de origem racional. Então aí, tudo se multiplicando de bem, de bom, de belo, de lindo e de perfeito, por ser o progresso consciente, o progresso positivo, e cessando os males da vida de todos, os males da vida e os males do corpo. E então, depois de adquirirem a vidência racional, estão completamente imunizados, estão dentro do mundo racional, por verem o mundo racional, por estarem imunizados racionalmente. Então aí, tudo dando certo na vida de todos, e o prolongamento dos anos de vida, por o tratamento ser racional, o tratamento ser consciente, positivo, certo, racionalmente certo. Então aí, todos vivendo felizes e contentes para o resto da vida, até findar-se este corpo de matéria. E assim, vejam o ponto elevadíssimo que alcançaram, o ponto mais culminante universal na vida de todos. Conhecer e saber por que são racionais, ou conhecer e saber por que eram racionais, sem saberem, na fase de animal racional. E hoje, sabendo e conhecendo por que é racional, ou por que são racionais, por serem de origem racional. E agora, o mundo racional descoberto, e todos vendo o seu verdadeiro mundo de origem, e toda a atenção volvida para o mundo racional. E assim, a maior grandiosidade universal, todos de mudança para o mundo racional, por serem de origem racional, por estar aí a fase racional. Então, agora, não há mais tempo a perder com esta vida do nada,
Não há mais tempo a perder com nada, e sim ler e reler sempre, ler e reler sempre, para se desenvolver racionalmente por meio do conhecimento racional, por meio desta leitura racional, para que depois de desenvolvido, nasça em si mesmo e em todos a vidência racional. Então, tratem de ler, não percam mais tempo. Chega de tempo perdido na fase inconsciente, na fase de animal racional. Então, a sua preocupação certa é esta: ler e reler, se preocupar com o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, para que nasça em si e em todos a vidência racional. Chega de perder tempo com a vida do nada, com a vida da fase de animal racional que já se acabou, com a vida inconsciente, com a vida das aparências, das loucuras, da vaidade, do orgulho, da presunção, da ganância, da ambição. Ambicionando o quê? O nada, por tudo acabar em nada. Chega de viver sonhando, chega de viver iludido, chega de ser animal inconsciente. Está aí a fase racional, a fase do seu verdadeiro mundo de origem. Então, se preocupar com o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, e não com o mundo ao qual não pertencem. Estão aí, vivendo aí, mas não são daí. Por isso sofrem muito e depois morrem por não serem daí. Chega de se preocupar com o mundo que não é o seu mundo verdadeiro, e por não ser, sempre sofrendo, acaba morrendo e torna a voltar a nascer na vida do nada. Parem de se preocupar com o nada. Chega de perder tempo com o nada. Quem se preocupa com o nada não está adiantando nada, porque tudo principiou do nada, formou-se nesse tudo ilusório, aparente e termina em nada. Então, não adianta nada se preocupar com nada. Quem se preocupa com nada está louco, é um verdadeiro louco varrido, e por serem loucos, estavam na fase inconsciente, que se acabou, a fase de animal racional.